Oi, tudo bem? Eu sou Karen Scavacini, psicóloga, e esse é o segundo episódio sobre como montar um grupo de apoio a familiares e amigos que perderam alguém para o suicídio. Nesse episódio eu vou falar sobre os tipos de facilitadores, que é o que você vai se tornar ao criar e gerir o seu próprio grupo de apoio. Quais são os tipos de facilitadores? O primeiro tipo de facilitador é aquele que perdeu alguém próximo para o suicídio. É chamado de facilitador sobrevivente. Os facilitadores sobreviventes são pessoas extremamente dedicadas e motivadas a gerirem um grupo de apoio e podem compartilhar com outros sobreviventes sua experiência e vontade de ajudar. Isso ajuda aquelas pessoas que sofreram um luto recente a se sentirem acolhidas ao saberem que a pessoa que coordena o grupo também passou por um processo de perda. Se esse é o seu caso, se você é um sobrevivente, é importante saber se você está pronto para facilitar um grupo de apoio. Não há uma regra específica para dizer se você está pronto ou não para facilitar. A decisão, na verdade, é pessoal. Mas é recomendado que sua perda tenha ocorrido há pelo menos 2 anos. Como eu disse, não há uma regra. Porém, o facilitador não deve utilizar o grupo como forma de terapia para si próprio. É recomendado que ele frequente outro grupo como participante ou esteja em processo de terapia para dar conta das demandas e questões que será convidado a revisitar como facilitador. Também não é obrigatório que você tenha participado de algum grupo de apoio anteriormente. Na maioria das vezes, um grupo é montado por não existir outro na vizinhança. Mas é lógico que é preferível que, na medida do possível, você tenha sim algum tipo de experiência com grupos antes de iniciar o seu. Você pode fazer algumas perguntas para você mesmo, para ver se você se considera apto a abrir o seu próprio grupo de apoio e começar a facilitar sobreviventes como você. Uma delas é: eu tenho tempo para organizar um grupo de apoio e mantê-lo ativo por pelo menos 1 ano? Um encontro de um grupo de apoio leva uma média de 1 ou 2 horas. Será que você tem esse tempo? Eu tenho energia, tenho equilíbrio emocional para facilitar um grupo de apoio? Outra questão que você precisa responder para você mesmo é: eu estou preparado para deixar de lado minhas próprias tarefas em prol das obrigações desse grupo? Estou preparado para aceitar o fato de que nem sempre eu vou ter a resposta ou a atitude correta para devolver ao grupo? Faça esse teste. Responda essas questões. Um grupo de apoio pode, inclusive, funcionar como uma etapa importante do seu próprio processo de luto. Conversar e auxiliar outras pessoas com vivências parecidas traz uma nova perspectiva e conforto. Mas é importante que você, como sobrevivente, também esteja em uma etapa avançada do seu processo de recuperação e que não sinta a necessidade de compartilhar sua própria história, para que possa ser, de fato, útil àquele grupo. Para isso, vale descobrir se você trabalhou a sua perda o suficiente para facilitar outras pessoas. Repare se possui a capacidade de recordar e conversar sobre suicídio sem se abalar pela sua própria dor. Busque notar se você não costuma se ver consumido por pensamentos ligados ao suicídio por grandes períodos do seu dia. Possui a habilidade de encontrar prazer e sentidos em relacionamentos e atividades do dia a dia? É cada vez mais fácil de compreender as circunstâncias da morte da pessoa querida? E quanto à dedicação e o perdão de suas limitações no relacionamento com a pessoa querida, já foram colocadas em prática? Vale verificar tudo isso para que não corra o risco de você se identificar de um jeito exagerado com as histórias de outros sobreviventes. A intenção aqui é focar no processo de grupo e não no seu próprio luto. O melhor facilitador é aquele que consegue ouvir atentamente enquanto os membros do seu grupo de apoio falam. É importante que você, como facilitador, seja um observador. Se coloque um passo atrás para monitorar tudo o que acontece nas reuniões e nas discussões. Para isso, é necessário estar consciente de seus próprios pensamentos sobre os demais integrantes. Ser capaz de avaliar como as pessoas reagem com outras pessoas
e com você. E ficar sempre atento ao que acontece com os indivíduos e com o grupo como um todo. Outra coisa importante que você precisa manter é a calma e o equilíbrio. Os sobreviventes vão compartilhar histórias com capacidade de provocar fortes emoções. É vital estar apto a tolerar e suportar essas emoções, sem fugir ou rotular ou diminuir o que o outro sente. É importante lidar com os próprios sentimentos e manter a calma, para que possa servir de exemplo. Vale lembrar que, como facilitador, os sobreviventes não têm necessariamente uma formação em saúde mental. Nesse caso, é bom desenvolver um relacionamento com um profissional dessa área. Ele pode ajudar você a lidar com situações difíceis que surgirão no caminho, como comportamentos que atrapalhem o andamento do grupo ou membros com questões de saúde mental, ou que vivem a dor do luto de uma forma a trazer maiores complicações para si e para outros. Esses profissionais podem, inclusive, estarem presentes em alguns encontros para um respaldo maior em questões de distúrbios psiquiátricos, suicídio e luto. Bom, falamos dos facilitadores sobreviventes. Agora é hora de conhecer outro tipo de facilitador, os facilitadores profissionais. Geralmente são profissionais da saúde mental, ou são religiosos ou pessoas que têm tido sucesso e experiência como facilitadores. O fundamental nesses casos é a disposição e o respeito, saber ouvir e, é claro, ter noções básicas sobre o suicídio e o luto. É importante que se apresentem aos membros do grupo de apoio de forma sensível, deixando claro sua condição de não sobrevivente. Deixando claro também o seu preparo e o seu compromisso em ajudar na recuperação daquelas pessoas. Vale ressaltar que um grupo de apoio não é um grupo de terapia. Você, como facilitador, precisa criar um ambiente seguro para que os integrantes compartilhem suas experiências e que eles mesmos se apoiem uns aos outros. Daí eu te pergunto, facilitadores deveriam trabalhar em duplas ou sozinhos? Em geral, é preferível que seja em dupla, principalmente no caso de novos facilitadores. Atuar com um co-facilitador traz diversas vantagens. É bem mais fácil dividir o esforço. Incluo aqui todo o tempo que se leva e o trabalho que dá de comunicar todos os integrantes e falar com novos membros. 2 facilitadores podem perceber melhor as coisas durante as reuniões e também ajudam a conter a crise de algum participante se ela ocorrer. Mas caso tenha algum membro que abandone a reunião enquanto ela acontece, o co-facilitador pode ajudar esse membro e o outro pode continuar tocando o encontro sem maiores problemas. Co-facilitadores também podem ajudar com dinâmicas que exigem mais atenção, como um conflito de personalidade de algum membro ou um integrante que esteja mais exaltado. Eles também podem analisar as reuniões entre si e ajudar a melhorar e ajustar dinâmicas para que os encontros sejam mais eficientes. Na maioria dos casos, a cofacilitação, a dupla, é formada por um sobrevivente e um profissional da saúde mental, o que acaba unindo o melhor dos 2 mundos no quesito experiência. De qualquer forma, é vital o respeito e a boa comunicação entre ambos, para que não haja intimidação por nenhuma das partes. Por exemplo, algum deles julgar ter mais conhecimento devido às suas credenciais ou experiências de vida. É necessário que confiem um no outro e que mantenham um diálogo sempre aberto. Caso a dupla não tenha tal compatibilidade, o ideal é trabalhar sozinho, já que o que importa é a evolução e recuperação do grupo. Tudo bem até aqui? Esses são os tipos de facilitadores que existem. Também tem os facilitadores sensibilizados com a causa. Este é o modelo utilizado pelo CVV, nos GAS, Grupos de Apoio a Sobreviventes do Suicídio. É óbvio que as pessoas que se dispõem a ajudar abrindo um grupo de apoio são pessoas sensíveis. Mas esse tipo de facilitador não se enquadra nem como sobrevivente, nem como profissional. Podem ser pessoas maiores de idade, sem nenhuma formação específica ou história de suicídio próximo a ele. Essas pessoas não devem, em nenhum momento, dar a entender que são sobreviventes enlutados pelo suicídio.
e ter a segurança de que esse fato não prejudica o seu desempenho na facilitação do grupo. Para esses casos, é importante que cada grupo tenha o acompanhamento de um psicólogo ou psiquiatra, mesmo não estando presente em todas as reuniões. Há também os grupos mistos, que podem ser facilitados por sobreviventes e profissionais e sensibilizados ou sobreviventes e sensibilizados. Então, vamos para uma recapitulação rápida? Para você que quer se tornar um facilitador, é necessário entender se está pronto para gerir seu próprio grupo de apoio. Vimos também quais os tipos de facilitadores que existem. Os facilitadores sobreviventes, que já estão numa fase mais adiantada do seu processo de luto. Os facilitadores profissionais, que geralmente são profissionais de saúde mental, ou religiosos, ou pessoas que deram muito certo como facilitadores. Os cofacilitadores, que, agindo em dupla, conseguem dividir tarefas e auxiliar o grupo de maneira, muitas vezes, mais eficiente do que apenas um facilitador. E os sensibilizados com a causa, que não são nem sobreviventes e nem profissionais. É isso, por hoje é só. No próximo episódio eu vou apresentar para você o funcionamento de um grupo de apoio. Te espero no terceiro episódio. Até lá!